Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Fraternidade, né? Mais uma palestra virtual. Hoje o nosso tema foi retirado do Livro dos Espíritos, né? Do capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, mas especificamente a gente vai tratar da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. São as perguntas 525 a 535. Mas antes da gente começar, como é de praxe, vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente começar a entrar em sintonia com a espiritualidade e conseguir absorver um pouco mais desse conteúdo. Mestre Jesus, obrigado por mais essa noite de estudo, mais essa oportunidade em que temos de colocar nos nossos corações e nas nossas mentes os ensinamentos do mundo dos espíritos, que a gente possa ter êxito nessa encarnação e em outras. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, vamos direto ao ponto, né? Esse é um tema, como todos os temas, né? Eu sempre acho interessante demais, mas esse é um dos temas que talvez sejam o que mais move as pessoas a buscar o espiritismo, né? Que é a relação do mundo corporal com o mundo espiritual, né? Nossa relação com os espíritos, o que os espíritos podem ou não fazer conosco, né? Tudo isso a gente encontra nesse capítulo 9. E especificamente no que a gente vai tratar hoje, no tópico que a gente vai tratar, a gente vai ver um pouco da influência deles nos acontecimentos da vida, né? Para a gente começar, a pergunta 525, Kardec pergunta: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Só que antes de ir para ela diretamente, a gente tem uma pergunta muito parecida, quase 100 perguntas antes, né? Na 459, que também é do capítulo 9, né? Só que está no tópico que fala da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. É um pouco diferente, né? O tópico que a gente vai falar um pouquinho da influência dos espíritos nas atividades da vida, né? Nos acontecimentos da vida. E nessa pergunta anterior fala sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Só que eu acho que uma das perguntas mais importantes assim que a gente encontra na codificação, ou que pelo menos a resposta muitos de nós já vimos, decoramos, fica no nosso inconsciente, e ela é muito forte, ela é muito incisiva. Então, na pergunta 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ou seja, os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e nossas ações? E os espíritos respondem: muito mais do que vocês imaginam. Eles influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Essa resposta é muito forte, né? Então, a tal ponto que na maioria das nossas decisões, quando a gente não pensa, quando a gente não reflete, né? A gente vai no automático, via de regra, eles que nos dirigem, né? Então, é uma pergunta muito parecida com a nossa, que a gente vai estudar hoje, mas ela é muito forte. Eu fiz questão de trazer para a gente ficar com isso guardado, né? Que em princípio são eles que nos dirigem. A gente tem que ter essa consciência quando das nossas escolhas, né? A gente saber que podemos estar sendo influenciados, né? Tanto para o bem quanto para o mal. É importante ter isso em mente. Mas voltando à nossa, né? Então, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Vocês percebem a sutileza? Uma coisa é no acontecimento da vida. Outra pergunta que Kardec fez antes era nos nossos pensamentos e ações, né? Então, os espíritos falam: certamente, eles influenciam nos acontecimentos da sua vida porque eles te aconselham. Olha a ligação, então. Se eles influenciam no nosso pensamento e nas nossas ações, naturalmente influencia no acontecimento da nossa vida de tabela. Porque se a gente pensa e executa, então é tudo muito ligado, né? E Kardec faz muito isso na codificação. Em muitos momentos, você tem uma pergunta e passa, sei lá, 10, 50 perguntas depois, ela parece que se repete. Mas como bom cientista que o Kardec é, bom pesquisador, ele sempre tenta corroborar aquela informação anterior, para ver se não tem nenhum desencontro, né? Porque quem está chegando agora no Espiritismo, uma das premissas que o Kardec vem trazer é que você não deve confiar cegamente nos espíritos. Você tem que confiar no teor da mensagem, nos preparativos que você fez para ter aquela comunicação, né? Um ambiente propício. Se você está evoluindo, está estudando a ponto de conseguir confrontar essas respostas que ele sempre fez.
Então, porque de repente você está tendo uma comunicação com um espírito que não é tão evoluído e ele não tem tanto conhecimento a respeito daquilo, mas responde, né? Como a gente. Então, às vezes perguntam algo para a gente vai responder no nosso ponto de vista e que nem sempre é o mais correto. Então é a mesma coisa. Então você sempre teve na codificação esse reforço de perguntas para que você pudesse ter uma universalidade, que a gente vai ver nesse termo, universalidade dos espíritos, de certa forma, várias outras respostas que corroboram umas às outras e que aí sim fazem sentido num todo. Então essa é a primeira pergunta, ela corrobora, né? Então a influência nos nossos pensamentos e ações acaba influenciando nos acontecimentos da nossa vida, porque a nossa vida é feita de decisões. O tempo todo nós decidimos, quer a gente queira, quer não. E muitas vezes a gente esquece disso. E quando a gente esquece disso, a gente passa por um automático e passa a vibrar com as coisas materiais, com a correria do dia a dia, né? Do mundo mesmo, e a gente às vezes não pondera bem o que a gente pensa, né? O que a gente vai fazer. As nossas ações às vezes nem saem como a gente queria, mas de certa forma a gente vai querer culpar, né? Vamos nos vitimizar, mas muitas vezes a gente teceu todo aquele tapete em que a gente vai escorregar no futuro, né? A mesma coisa, né? Ou o tapete que a gente conseguiu ir mais para frente, evoluir, quando a gente fez as escolhas mais sensatas, né? Melhor pensadas. E aí eles continuam, né? Por outra forma, né, Kardec continua a pergunta, por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Olha o Kardec tentando extrair. Então ele começa pelas beiradas. Ele perguntou, eles podem influenciar os acontecimentos das nossas vidas? Aí os espíritos são até secos, sim, né? Eles te aconselham, então influencia. Mas ele chega, não, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre uma ação direta. Será que eles conseguem intervir diretamente naquilo que tem que acontecer? Os espíritos continuam, sim, mas eles nunca atuam fora das leis da natureza. Isso é interessante porque nós seres humanos, né, e à medida que a gente está menos evoluído, a gente tenta tornar tudo muito extraordinário, muito milagroso. A gente busca muito milagre, né? E nessa época da codificação, você tinha o conceito de milagre, basicamente como tudo aquilo que é alheio à realidade, que consegue não ter uma explicação racional para que aconteça, e ele é algo fora do comum. E lá em A Gênese, que é um outro livro da codificação, vale muito a pena também ler, ele tem um capítulo destinado aos milagres, né? A definição de milagre, aqueles milagres do Cristo, será que foram milagres a ponto de quebrar as leis da natureza? É nesse ponto. E é interessante que o Kardec chega a um raciocínio muito lógico e que mostra que mesmo Deus podendo fazer tudo, mesmo ele não realiza milagres. Como assim? Poxa, Johnny, mas isso é uma palavra muito forte, não realiza milagres, né? Não realiza milagre no sentido de ter ações que vão derrogar as próprias leis divinas. Porque se Deus é bom e justo e ele é perfeito, as leis dele são perfeitas. As leis naturais, as leis divinas são perfeitas. Então não haveria necessidade do próprio Deus fazer alguma ação que tenha que quebrar suas próprias leis. Então, naturalmente, se ele não quebra suas leis, tudo tem uma explicação lógica, e se tem uma explicação lógica, não é um milagre. Naquele sentido do algo inexplicado, né? Então eles vêm trazer essa ideia. Podem acontecer alguns fenômenos que a gente ainda não saiba explicar, mas certo que eles não quebram nenhuma lei natural. Esse é o fato que o Espiritismo vai trazer para a gente. Porque se Deus é perfeito, suas leis são perfeitas, então não teria por que ele quebrar essas leis, né? Quebrar uma lei da gravidade, por exemplo, alguma coisa do tipo. Sempre vai ter um fenômeno que explica, né? Um procedimento. É nesse sentido. Então, os espíritos podem atuar nos nossos acontecimentos, mas também sem quebrar as leis da natureza. Aí o Kardec continua sendo mais específico. Onde Kardec queria chegar? Ele continua com a pergunta, eu não coloquei todas aqui para a gente não ficar tão desgastado, né, visualmente lendo a pergunta, mas eu vou trazer para vocês. Né? Na segunda pergunta, então, ele fala, então os espíritos podem influenciar os acontecimentos da nossa vida, só não podem quebrar a lei da natureza. O Kardec chega, então, se tem um homem que precisa morrer, ele tem que morrer. Todo mundo tem que morrer, mas vamos supor, ele tem que morrer naquele momento ali, né? Kardec sempre tenta pegar um exemplo muito didático, não necessariamente vai acontecer isso, né? A gente, às vezes, é muito raro a pessoa ter que morrer no dia que estava agendado no planejamento reencarnatório.
Porque tem tantos fatores, né? Via de regra, a gente costuma acelerar muito a nossa morte, né? Porque a gente acaba desperdiçando o nosso fluido vital com muito acesso à matéria, né? Às vezes uma vida desregrada, sem muito acompanhamento, às vezes a gente gasta energia com o que não devia, ou às vezes até gasta com o que devia também, né? Kardec mesmo estudou exaustivamente os fenômenos espíritas, né? E naturalmente a vida dele material, né, o fluido vital dele acabou se encerrando um pouco antes pelo esforço demasiado que ele fez em prol do espiritismo, né? Então tudo isso tem que se ponderar. Mas via de regra é que assim, né, é porque ele pega um exemplo muito fixo, aí a gente pode ficar preso nisso e não pegar o conteúdo que importa. Então a pergunta é, né? Se eu tenho um homem que precisa morrer e então ele vai, sobe numa escada, aquela escada, o degrau quebra e ele cai e morre. Eu posso dizer que os espíritos poderiam ter provocado essa quebra do degrau da escada para que aconteça? Vocês entendem onde o Kardec queria chegar? Ele sabe que a influência no pensamento e nas nossas ações ela acontece, mas ele quer saber se os espíritos conseguem manipular mesmo a matéria ou derrocar algumas leis a ponto de fazer aquilo acontecer. Se ele tinha que morrer, os espíritos vão cuidar disso, não é a gente, né? E aí os espíritos respondem: na verdade, não, a gente não faz nada que quebre as leis naturais. O que a gente pode fazer é no sentido, olha, vou inspirá-la a subir naquela escada, né? E aí ele subindo naquela escada, ele cai e morre. Mas não necessariamente é o espírito que vai pegar o nosso livre-arbítrio e vai fazer aquilo acontecer no nosso lugar, né? Que é onde o Kardec queria saber se isso poderia acontecer. Porque senão os espíritos teriam muito poder a ponto de influenciar nossas vidas diretamente, né? Mas aí a resposta é que não. É que de fato eles podem nos inspirar, né? A que se cumpra aquela ação e naquela ação eu caio e tudo mais. Mas sempre vai ser uma escolha minha também. Mas o Kardec não satisfeito, aí ele continua e dá um outro exemplo ainda mais pontual que esse da escada. Então ele começa de novo, outro caso. Um homem tem que morrer e aí um raio, né, cai fulminante na cabeça dele, ele morre. Foram os espíritos que criaram esse raio, fizeram o raio se desviar do caminho que ele ia cair e cair na cabeça desse homem? A mesma coisa os espíritos falam, não se quebram as leis naturais. Então, em momento algum, aqueles espíritos vão desviar um raio ou vão mudar alguma lei que estaria regendo os relâmpagos, né, para cair na cabeça daquela pessoa. Naturalmente, no momento de chuva, ela foi para perto da árvore, né, e a árvore, como é mais alta e pontiaguda, atraiu o relâmpago e acabou provocando o desencarne daquele homem. Curiosidade, até trouxe aqui só, se um dia vocês estiverem batendo foto perto aí de uma montanha, de uma árvore, e o cabelo de vocês estiver arrepiado igual desses meninos aí no canto do slide, e vocês sentirem o cheiro de melancia doce, sai correndo que vai cair um relâmpago ali. Que são as condições climáticas, né, que antecedem o raio, né. E essa foto mesmo, esses dois meninos, é uma foto de instante antes deles tomarem um raio mesmo na cabeça, em 1975, né. Sobreviveram, né, sobreviveram ao baque, mas fica o registro, né, curiosidade ou não, vamos tomar cuidado. Mas no fundo a gente vai observando com essas respostas que somos nós os senhores dos nossos destinos, né? A gente é que comanda as decisões. Agora sim, dando ouvidos ou não à influência que os espíritos amigos ou os nossos, às vezes, inimigos, né, nos dão e a gente vai para aquela escolha. Então, cair da escada, eu que escolhi subir a escada. Coincidência ou não, na verdade, um pouco antes da palestra eu fui amarrar um balanço em casa, praticamente caí da escada, né? E aí a primeira reação minha foi culpar a escada, né? Você fica nervoso, essa escada que não sei o que, e depois com calma você respira e vai ver, poxa, eu apoiei mal a escada. Então assim, né? Não prestei atenção. No fim das contas, sempre estava sobre a gente essa decisão. Isso que é importante, isso que o Espiritismo vem trazer para a gente também, né? Então nessa pergunta aí da 526 a 527, a gente está tratando aí do nosso poder de escolha, né? Mesmo esses fatos que parecem cabais, né? Poxa, o espírito ali que quis desviar um raio, não vai mudar a lei natural por nossa causa, né? Aí ele até continua, né? Ele dá mais um exemplo. Às vezes você tem alguma pessoa mal intencionada e atira um revólver, né? Para nossa direção.
Podem os espíritos desviar a bala para que não pegue na gente? Olha onde Kardec quer chegar. Ele quer ver se essa influência espiritual ela passa do campo das ideias a ponto de mudar mesmo as leis naturais ali. E aí os espíritos mais uma vez reforçam. Não vai se desviar a bala para que não pegue na pessoa. O que pode acontecer é a gente ser intuído. Não vai para aquele beco escuro ali, não. Sabe como às vezes, muitas vezes a gente já foi salvo e nem percebe, às vezes a gente não é nem grato, né? Então às vezes você está caminhando ali numa região X e você tem um aperto ali no coração e fala, cara, não vou passar ali não, tá esquisito. E às vezes de fato é seu mentor, né? Como queira chamar, um anjo da guarda, um espírito amigo, te alertando daquele perigo que tem lá na frente. E aí você naturalmente vai e desvia do caminho. Isso se faz, né? Mas de novo, são as nossas ações que eu posso muitas vezes falar, eu tô com esse medo aqui, esse aperto no coração, mas eu prefiro ganhar caminho, ganhar tempo. Esse atalho aqui é muito mais rápido. Aí passo no beco e posso ser assaltado e levar um tiro, né? Mas no fundo sempre nossa escolha. A gente às vezes dá ou não ouvidos aos conselhos, né, que o mundo espiritual nos dá. Mas via de regra é isso, nesse sentido que o Kardec estava nos alertando e procurando nas perguntas. Aí ele continua com o exemplo. Que se deve pensar dessas balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem um alvo, né? Ou seja, ela vai fazer a curva que foi, vai atingir o objetivo dela lá, né? Os espíritos falam, pura imaginação, o homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. De novo, aquela necessidade da gente ter que acreditar em milagres, em soluções que elas vão acontecer do nada, vão ferir as leis, né? Só para nos beneficiar. A gente tem muito isso. A gente, às vezes, ao invés da gente trabalhar na gente ou nos esforçar para aquele objetivo que a gente quer, a gente prefere acreditar no que milagres vão acontecer e que do nada, às vezes sem menor esforço, a gente vai cumprir aquele objetivo. Porque a gente é o escolhido de Deus, né? A gente esquece que todos os outros são, né? Então, às vezes, numa prova importante ali de seleção, a gente, não, eu sou escolhido de Deus, então nem preciso estudar, vai acontecer um milagre que se for para eu passar, eu vou passar ali. E na verdade não, né? Ajuda-te e o céu te ajudará, né? A gente precisa fazer a nossa parte para que aquilo ali aconteça. Aí continua o Kardec. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queriam contrário? Eu coloquei essa pergunta aqui porque ela é muito bonita. A gente às vezes passa despercebido, lê rápido, né? Então a pergunta é, tinha que acontecer alguma coisa ali, né? A gente tem um fluxo da vida, mas esse fluxo pode mudar por conta de espíritos que querem o contrário. Então, às vezes é uma coisa boa, mas eu tenho algum inimigo espiritual, algum espírito que tem me perseguido negativamente, e ali ele vai ser tão forte a ponto de mudar aquilo que iria acontecer, né? E os espíritos falam, não, o que Deus quer, né, se executa. Né? Se houver uma demora, um atraso, ou que se surge obstáculo, é porque ele quis. E muitas vezes, às vezes as coisas não acontecem pra gente na hora que a gente quer, e não é porque Deus é ruim ou não. Às vezes são momentos de provação, de treino nosso, que a gente precisa passar por aquilo. E aí, naturalmente, aquele irmãozinho menos feliz, que não quer a nossa felicidade, né? Ele tenta impedir isso e fica feliz achando que está atrasando a gente, que está nos prejudicando. Mas realmente, sem a permissão de Deus, nada acontece. Tem até um caso interessante do livro de André Luiz, né, Libertação. Ele é um dos personagens, o personagem principal, na verdade, ali, se a gente for pensar, é um grande espírito das trevas, né, o Gregório. Ele era tão influente no mundo das trevas que ele comandava de fato praticamente a cidade estranha lá, né, que era chamada. Então tinha os asseclas e ele tramava para influenciar na encarnação dos outros e tudo isso. E toda hora ele achava que estava podendo mandar e desmandar, né? Que o poder dele era o maior e tal. E aí, desculpa, eu vou dar spoiler. Quem não quiser, coloca no mudo agora. Mas ele arma um plano, sabe, super detalhado para prejudicar uma pessoa específica. E no fim das contas, ele tenta armar um reencarne, porque ele ia colocar alguém para prejudicar, né, na cabeça dele. Né, a pessoa ia ficar grávida, e aí reencarnar uma pessoa que queria fazer muito mal para ela. Aí no fim das contas, quem reencarna? Ele. Ou seja, nem ele, né, que era um senhor das trevas, que achava que tinha tantos aspectos, tinha tanto poder, tem controle sobre os planos de Deus. Então, na verdade,
Um livre-arbítrio do outro não pode influenciar a tal ponto, né, de mudar os planos divinos. Mas claro, a gente acaba que somos uma teia de relação. Então o que eu faço influencia a vida do outro e do outro, mas tudo sobre a tutela divina e que permite essas coisas para que a gente possa evoluir. Então até coloquei essa foto, às vezes tantos caminhos levam ao mesmo lugar. O nosso único destino, que a gente tem certeza, de acordo com o Espiritismo, é a perfeição. Todos nós chegaremos à perfeição. Mas cada um vai trilhar um caminho único. Às vezes, por teimosia, eu posso ficar aqui andando em círculo e atrasando minha evolução. Vai ter aquele outro irmão que vai tentar seguir o caminho do bem, vai seguir as lições do Cristo e vai andar no caminho mais rápido e vai evoluir às vezes mais rápido que a gente. Nosso destino é o mesmo. Mas o tempo, como, tudo isso importa, né? E está sob a nossa tutela. E é isso que o Espiritismo vem trazer aqui. Importa mais a gente, as nossas escolhas. E nisso que a gente tem que focar a nossa atenção, né? E aí é importante trazer um ponto aqui. Pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar nossas previsões? Serão eles, numa só palavra, causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Podem, gente. É justamente isso aí o que mais acontece, né? No nosso dia a dia. A gente mesmo, a gente se estressa muito fácil, a gente se irrita muito fácil, e aí por isso a gente acaba se tornando um ponto fácil de manipulação desses espíritos menos felizes e que às vezes se divertem da gente, ficam zombando mesmo da gente, né? E quantas vezes a gente sai apressado de casa, esquece a chave do carro, aí fica pé da vida, volta bafulejando, e aí fala, tá vendo aí, ó, tem gente que, até eu ficar, gente, não é possível, acho que algum espírita aí zombeteiro pegou a chave do carro e guardou em outro lugar, e por isso que eu não tô achando. Quando na verdade eu nunca cultivei o hábito de guardar a chave no claviculário. Vejam, mesmo essas medidas, por mais que aconteçam, no fim das contas eu que sou o dono da ação. Eu que não me organizei. Eu que não dormi mais cedo para acordar mais cedo e ir para o trabalho com calma. Mas no fim das contas, né, a gente sempre quer terceirizar essa culpa para os outros. E de fato, pode acontecer sim desses espíritos zombeteiros e levianos tentarem ser empecilho para o nosso caminho, para a nossa evolução. Mas se eu sou uma pessoa bem centrada, pacificada, com as emoções trabalhadas, né, com minha oração em dia, dificilmente essas peças que nos pregam vão causar na gente alguma reação de nervosismo que vai nos tirar a calma. E os espíritos falam isso. Os espíritos que querem nos prejudicar, às vezes pela nossa persistência, o tempo que a gente continua, o nosso esforço, eles percebem que não vale a pena nos prejudicar. Poxa, eu não vou prejudicar fulano porque por tudo que eu faço, ele não se desvia do caminho do bem. Então deixa lá, não vou seguir. Ou então aquele que quer rir da nossa cara com os nossos nervosismos do dia a dia, né? Fala, não tá tendo graça, ele não tá ficando irritado. E aí acabam se afastando. Muitas vezes a gente observa isso aí nos grupos mediúnicos, né? Eles vão lá insatisfeitos porque não estão conseguindo prejudicar a pessoa começou a frequentar às vezes uma igreja, o centro e tá mais firme, então não sente os efeitos dele, né? E a gente observa muito isso. Então esse é o papel que a gente tem no Espiritismo. Não é, às vezes, ficar procurando desculpas para as nossas infelicidades, os nossos infortúnios. No fundo, a gente tem que buscar soluções para evitar esses caminhos duvidosos. Então, se a gente sabe que pode haver uma influência negativa do mundo espiritual com a gente, eu vou tentar evitar isso, ao invés de ficar esperando aquilo acontecer e falar, aconteceu porque eu fui prejudicado espiritualmente. Claro, pode estar acontecendo com todos nós. Só que também cabe a gente esse esforço de mudança, né? E aí, normalmente, aqui ele vai tratar só da motivação dessas pequenas perseguições, né? Então, esses espíritos, não necessariamente, eles pegam a gente de graça, né? Ah, não, eu vou pegar ali o fulano e vou ficar prejudicando ele ou influenciando negativamente porque eu quero, aleatoriamente. Via de regra, a gente tem alguma história pregressa, né? Nesse planeta nosso de provas e expiações, é muito difícil que a gente não tenha ferido alguém, mesmo que seja sem querer, né? Com decisões equivocadas, ou do ponto de vista dele, né? A gente tomou uma decisão que prejudicou, então ele vai nos perseguir. Isso acontece. Ninguém está isento disso, então muitas vezes esse espírito que ainda está no mundo espiritual tenta nos prejudicar. Mas muitas vezes também é sem motivo. A gente se afinizou com aquele espírito. Então às vezes eu não estou num bom dia, estou nervoso, aí consigo me sintonizar com o espírito também que é nervoso.
e sou por ele prejudicado. Então, não cabe muito a gente tentar entrar nesses meandres. O que cabe é a gente realmente pedir perdão pelos erros que a gente cometeu, caso tenha prejudicado alguém, né? Que nos perdoem, e mostrar por meio do nosso exemplo que a gente está mudando, que nós somos espíritos melhores e a gente quer fazer o melhor. Não quer mais prejudicar ninguém, quero seguir em frente. Essa é a grande sacada que o Espiritismo traz para a gente, né? E aí uma pergunta que muita gente faz e é importante a gente tratar aqui, né? A pergunta é, quando a vida corpórea acaba, aquele inimigo que a gente fez em vida, o fato dele ter morrido acaba isso? Cessa essa malevolência que eles fazem conosco? Ou seja, se morrer, acabou? Ah, posso ter brigado o que for aqui na Terra, morreu, acabou? E na verdade os espíritos vão dizer que não, né? Via de regra, não. Porque muitos ficam presos à dor que sentiram, né? Então, muita parte dessas perseguições que a gente sofre, quando tem um histórico pregresso, né? Então, às vezes tem algum espírito obsessor ligado a gente, muitas vezes é fruto de uma outra existência mesmo que a gente prejudicou, querendo ou não, e aquele espírito não soube se desprender disso, né? Ele não soube se desprender daquela dor que ele sentiu e ele tenta nos prejudicar como se aquilo fosse preencher. Mas à medida que a gente vai evoluindo e ninguém vai ficar parado para sempre, a gente observa que só faz mal a gente. A vingança, tudo isso só faz mal para a gente. E é por isso que tem um ditado lá na Bíblia, eu vou resumir, né, na nossa linguagem de hoje em dia, mas assim, se você prejudicou alguém, vai logo no juiz, corre direto e tenta resolver aquilo, para que a pessoa que te prejudicou não vá no juiz e o juiz te mande prender, né? No fundo, que alegoria é essa? Tenta resolver em vida. Né? Prejudicou alguém? Tenta resolver aquilo, ainda nessa encarnação. Não deixa para depois, porque muitas vezes esses laços de ódio, de rancor, eles vão se apertando mesmo e vão continuar por outras existências, né? E aí vem um lado interessante também, que todo mundo quer saber, muitas vezes os espíritos têm o poder de afastar de certas pessoas os males e favorecê-las com prosperidade? Então assim, poxa, eu tenho um bom anjo protetor, né? Um bom espírito protetor, tenho espíritos evoluídos que gostam de mim. Por esse fato, eles vão me fazer deixar de passar pelas dificuldades e eu vou caminhar direto para a prosperidade? E os espíritos vão falar aqui de todo não, né? Porque há caminhos, há males que a gente vai ser obrigado a passar. No nosso planejamento encarnatório, a gente tem uma linha principal ali, né? Do que a gente vai fazer, de que caminhos a gente vai trilhar. Eu posso mudar com o meu livre-arbítrio, mas via de regra, aquele ponto principal que eu preciso resgatar ou que eu preciso aprender, espírito nenhum vai fazer por mim. Porque senão não haveria mérito nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Agora sim, o que esses espíritos podem nos ajudar? A nos apacentar, né? A nos dar resignação. Aliás, nos convidar à resignação. Então, às vezes eu estou passando por um evento muito difícil que eu vou ter que passar mesmo naquela encarnação, e esses espíritos mais evoluídos vão estar perto de mim, me ajudando. Olha, não fica triste não. Essa dor existe, mas ela é passageira. Você vai conseguir a felicidade no futuro. Os nossos mentores, os espíritos que nos preocupam conosco, eles sempre vão nos estar convidando à resignação e à paciência. Agora, cabe a gente ou não aquecer a essas influências, né? Via de regra, nossa tendência ainda é nos vitimizarmos, né? Por que eu? Por que tudo acontece comigo? Por que eu estou nesse engarrafamento? Aí a gente vai olhar, tem uns 1000 carros naquele engarrafamento. Vai dizer que os 1000 carros estão parados só para me punir? Então, na verdade, os nossos irmãos do lado também estão passando pela mesma dificuldade, só que a gente é muito egocentrado, né? A gente não consegue ver a boa sorte que a gente tem, às vezes, de ter tido acesso ao próprio espiritismo, a outras religiões, a pais maravilhosos, né? Às vezes um corpo físico sem nenhum problema de mobilidade, de raciocínio. A gente esquece muito disso, se vitimiza e esquece de ser resignado. E é nesse momento que vale a pena a gente fazer a prece e agradecer. Por mais que às vezes a gente só quer pedir que aquela dor cesse. Mas quando a gente agradece, o fato de agradecer, a gente vai ter que agradecer por algo, né? E a gente começa a fazer uma retrospectiva do que a gente tem de bom nessa encarnação. E aí, nesse agradecimento, a gente vai ver o quanto que a gente é agraciado. E aquela dor vai se tornar menor, né? Aquele momento de dificuldade passa mais rápido. Essa é um dos ensinamentos, né? Aí, naturalmente, Kardec, principalmente na época, né?
as perguntas são muito pontuais, assim, então podem os espíritos fazer que a gente obtenha riqueza, é assim que a gente pede? E aí ele ainda complementa, são os bons ou maus espíritos que concedem esses favores? Aí os espíritos falam, dificilmente essas riquezas elas são concedidas, a não ser que por provação mesmo, porque no mundo material a riqueza, ela às vezes é um meio, né? Se a gente estiver desprevenido, se a gente não estiver pronto para fazer daquela riqueza um bem maior, a gente acaba se perdendo, né? Nos prazeres fáceis, na vida monótona. Então, via de regra, os espíritos bons, eles não vão te trazer essas riquezas se não for por uma aprovação que a gente precisa passar, né? E se for, já vai estar... costuma estar no nosso planejamento reencarnatório, né? Uma vida com mais recursos materiais, mas a gente vai ter que trabalhar muito mais para fazer esse recurso girar, para ajudar o próximo, né? A todo mundo crescer em volta. Aí continua, né? Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar os obstáculos? Essa pergunta é muito interessante. De novo, a nossa postura, né, perante a vida. Então, o que para uns é obstáculo, para outros é salvação. O que para uns é dificuldade, para outros é um momento de superação. É o remédio necessário. Mas a gente ainda não está pronto para ver isso. A gente, quando está no irmãozinho, né? A gente fala, não, aquele irmão ali, ele está passando pela prova da pobreza porque ele vai crescer, ele merece, ele tem que passar ali e tal. Mas vai a gente passar. Aí quando a gente passa, a reclamação vem, né? Então a gente começa, tudo que eu faço tem obstáculo, tudo que eu faço é difícil. É muito natural a gente fazer isso. Como eu falei, eu quase caí da escada, eu culpei a escada. Gente, um objeto inanimado. A gente que escolhe colocar a escada no local errado. Ou se tem algum espírito associando que quer que a gente caia, a gente que escolhe ouvir a dica daquele espírito, que é uma dica ruim, né? Então, no fundo, é isso. E os espíritos falam, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Resumidamente, pode acontecer sim, de estar um espírito obsessor, um espírito que às vezes não quer o nosso bem, está dificultando um pouco a mais aquela jornada. Mas se eu mudo a minha forma de ver o problema, se eu vejo aquele obstáculo como um degrau para a ascensão, naturalmente eu mudei meu mindset e eu passo por aquela dificuldade com alegria, com prazer, até porque eu sei que eu estou crescendo o que eu preciso crescer naquela encarnação. E esses espíritos negativos, eles vão largar, porque eles vão ver que, poxa, não adianta eu fazer. Faça o que eu faço, aquele menino está indo para o centro, todo dia. Faça o que eu faço, aquele carinha tá ali, tá estudando, tá fazendo um EJA, tá participando da evangelização. Então, às vezes é aquela coisa do água mole, pedra dura, né? Então, às vezes tentam furar a gente, mas somos nós que vamos modificando o curso da vida. Então, no fundo, nós que somos responsáveis por tudo isso. Pode acontecer sim, o obstáculo está sendo gerado inicialmente por um outro espírito, mas quem escolhe, quem tem o livre-arbítrio de entrar ou não naquela arapuca, de certa forma, somos nós, né? Então, é isso. E aí, por fim, quando algo venturoso nos sucede, é o espírito do nosso protetor que a gente deve agradecer. Então, ou seja, quando acontece algo bom, eu devo agradecer ao meu protetor? É o que os espíritos falam? Primeiramente a Deus, sempre a Deus. Em seguida, sim, os espíritos que nos mentoriam, que nos acompanham, porque sem a vontade divina nem eles estariam conosco. E aí se pergunta, aí o Kardec continua, mas tem gente que às vezes dá tudo certo para ela, a pessoa nem agradece nem nada e continua tudo bem. Ele, sim, mas ele depois vai perceber a ingratidão que tem. Então, às vezes, um pensamento legal que a gente tem, um insight bacana, normalmente a gente quer sempre o crédito, né? Quando é ruim, a gente quer culpar os outros, nem que seja um espírito. Agora, quando dá tudo certo, eu que fui o autor da ideia, eu que sou o cara, né? E no fundo, muitas vezes tem uma turma todinha ali por trás que nos fez tomar aquela decisão junto com o nosso mérito, normalmente, né? Tem um cientista que eu gosto de uma frase dele, é o Lavoisier, né? Que ele falava, o acaso só favorece a mente preparada. Se a gente pensar no mundo espiritual, é assim. O sucesso, no fundo, a gente está colhendo fruto do nosso esforço, né? Nossa mente preparada significa eu ter buscado tanta solução para aquilo, eu me esforcei tanto para aquilo, que em algum momento, sim, veio uma boa inspiração de um espírito e eu estava pronto para entender aquela inspiração. No fundo é isso, às vezes você está com um problema, você se esforça para resolver, aí um sonho que você tem, vem um familiar seu, poxa, Tananã, e você, caraca, é isso, você acorda, às vezes nem lembra do sonho, acorda e, poxa, tive uma ideia, genial.
E está aí a necessidade de a gente ser sempre grato, né? A Deus e àqueles que nos cercam. Porque no fim das contas, né, o sucesso é sempre de todos, né? O nosso irmão dar certo na vida é mais um motivo para a gente dar também. Porque a gente vai ter inveja ou problema com isso, né? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha rendido. Agradeço demais aí pelo estudo, pela oportunidade e fazer nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, muito obrigado por mais esse momento de estudo, que a gente possa ter dado mais um passo rumo à nossa evolução, que esses conhecimentos, apesar de estarem no campo da razão, eles possam de fato entrar no nosso coração e que todos os dias, nem que seja antes de dormir, a gente decida escolher a sua palavra, o seu exemplo, que a gente decida ouvir a intuição dos irmãos que nos querem bem e que a gente decida perdoar aqueles que nos prejudicaram e pedir perdão, acima de tudo, por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que ainda estão presos nas trevas, mas que possamos crescer juntos, andar juntos rumo ao bem. Muito obrigado por tudo e que assim seja.